na corrida você tem que pensar muito, as decisões têm que ser rápidas, né? E também no ambiente de extrema pressão, né? Com o capacete suando, sem conseguir chegar direito, na chuva. Você tem que decidir, tem que conseguir pensar e decidir. Porque as pessoas acham que você é um corredor e não é um trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Ah, não, deixa ele lá, tá fazendo um hobby. Fazer as pessoas quererem que você ganhe também, né? E você consegue fazer isso se você se interessar pela vida delas. A Fórmula 1, comparando com outros esportes, por exemplo, assim, o futebol, que é o esporte global também, você acha que ele é muito mais elitizado ou não? É um esporte que pode ter oportunidades também? Quando meu pai corria, era cada um por si. Então o cara não sabia que marcha que ele fazia tal curva. E eu acho que isso era um desafio enorme, né? Você descobrir, você era muito na sensibilidade. E também junto com o engenheiro, né? Hoje tem 100 engenheiros olhando todos os dados, 24 horas, ao vivo. Antigamente não tinha. Era o piloto falava, ó, o carro tá acontecendo isso. Você tem que ir nessa direção. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, podcast mais uma no Brasil. Hoje estamos aqui em mais um episódio com um convidado super especial. A gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos onde a gente traz o lado humano das pessoas. E hoje a gente vai ter uma grande história aqui para ouvir e também conhecer um pouco mais. Então já se inscreva no nosso canal, aperta no sininho que já estamos começando. É isso, na capital deste país, no coração desse grande país, estamos mais um episódio super especial com Vitor Mesquita. Hoje, um episódio mais do que especial, velocidade para tudo, qualquer lugar. Pedro Piquet hoje aqui com a gente. Quem não conhece Pedro Piquet, filho do grande piloto e campeão Nelson Piquet. Uma honra tê-lo aqui nesse podcast Lamparina Cast. Mais uma oportunidade para você em participar, esclarecer. Hoje nós vamos falar de automobilismo, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de gente, de pessoas, de seres humanos. É isso, bem-vindo, Pedro. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo que tá assistindo. Obrigado aí por me receber. Vamos conversar sobre bastante coisa legal. É isso. E iniciando a nossa conversa, o nosso bate-papo, lembrando daqueles nossos apoiadores, a revista Traços, é essa revista digital que trabalha através da inclusão social, através da cultura, a inclusão social. Bem como a 61 Imóveis, uma parceira, e você que está em busca de procurar o seu imóvel, a 61 Imóveis, com você. É isso aí, vamos lá. É isso. Pedro Piquet, você é rapaz novo, né? Novo. Ficando velho. Você já começou na parte da Fórmula 3, em seguida a Fórmula 2, e o que você pôde abstrair das pistas para o lado do empreendedorismo? Olha, você ser piloto profissional, você tem que dar o seu 100%. Então você precisa ser o melhor. E eu acredito que no mundo normal de negócio, você também tem que tentar ser o melhor. Você não pode querer só fazer o arroz com feijão e ganhar o seu. Acho que você tem que sempre tentar ser o melhor do que você faz. Então, desde novo, né, desde 6, 7 anos de idade, eu tô mergulhado nesse mundo que, sabe, é uma alta pressão, né? Então, você com essa idade, você já vai fazer campeonatos de kart, campeonatos brasileiros. Então, enquanto seus amiguinhos estão jogando bola na escola, fazendo um campeonatozinho de futebol ali, que talvez não seja um negócio tão importante. Tanta pressão, né? Você tá viajando, gastando dinheiro da sua família, competindo com pilotos, né, de todo o Brasil. Então, isso desde novo, acho que deixa você mais bruto, assim, sabe? Sangue no olho, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que falava que, olha, depois, Pedro, eu corri de kart até meus 15 anos de idade. Depois, para fazer vestibular, é a coisa mais fácil que tinha. Não sentia, não ficava nervoso. Pô, eu fiz 3, 4 brasileiros largando da primeira fila, né? Largando de primeiro ou segundo. Aquele momento ali eu sentia tanta pressão que o resto, para mim, ficava tranquilo. Então, e aí depois, quando você vai ficando mais velho, você começa a ir para times maiores, né? Então, quando você corre de kart, é você e um mecânico, talvez você e mais 2. Então,
não tem tanta organização ali. Mas quando você vai para um Fórmula, aí é você, 2 engenheiros, 2 ou 3 mecânicos, e você tem que fazer aquelas pessoas quererem que você ganhe também. Não adianta você só chegar lá para correr, sentar no carro, que, cara, eles não vão dar o 100%. Você tem que fazer eles gostarem de você, você tem que tentar entender da vida deles para criar esse laço. E eu acredito num negócio, funciona do mesmo jeito. Você como patrão, com seus funcionários ou com seus colegas de trabalho, você tem que tentar extrair o 100% deles. Então, eu aprendi isso desde de jovem, né? Com 16, 17, 18 anos, isso já vinha para mim. Pedro, voltando um pouco, assim, seu lado, seu início, né? Você teve muita pressão externa ou era pressão interna? Pressão que eu digo da pista ou uma pressão do seu pai, por exemplo? Existia isso? Não, meu pai sempre foi muito aberto, assim, o que eu quisesse fazer, né? Sim. Ele sempre deixou ao meu critério e corrida é um negócio que... Guiar um carro é muito legal. Praticamente qualquer pessoa iria gostar, né? Então, sempre fiz, sempre gostei. A pressão externa, eu posso falar que foi mais quando era bem novinho, porque aí chama muita atenção por causa do nome. Os seus competidores são um pouco imaturos, né? Então criam um pouco de rixa. Mas depois disso aí, mais velho, graças a Deus, meu pai sempre foi tranquilo, aberto para minha carreira, então eu sempre pude fazer com muita tranquilidade. Você foi despertado ou você despertou para o automobilismo? Olha, na família que eu nasci, todos tiveram oportunidade, Sim. sabe? Até as meninas, então com 6, 7 anos você tem a oportunidade de começar a andar de kart, começar a treinar. Aí depende de quem quer realmente se dedicar, né? Aí, pô, você tem que ir 3, 4 vezes por semana, tem que viajar para correr, fazer campeonato. Então, eu e meu irmão Nelson, a gente trilhou esse caminho. Os outros fizeram um pouco mais de brincadeira e não chegaram a correr profissionalmente, né? Teve algum momento na sua vida que foi a virada de chave? Você falou, pronto, já deu, agora eu vou começar a trabalhar naquilo que realmente, vamos dizer assim, porque as pessoas acham que você é um corredor e não é um trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Ah, não, deixa ele lá, tá fazendo um hobby. Você pode explicar um pouco isso? E que você diz, no momento que eu parei de correr... Parou de correr e virou um empresário realmente, então, assumindo realmente... É uma história que as pessoas ficam até um pouco bravas assim, quando eu falo, mas eu acho que esporte, você tem que ganhar muito dinheiro, sabe? Sim. Para ser a sua vida. Você tem que, né? O esporte você vai fazer até os 35, 40 anos e você tem que aposentar com dinheiro bastante para você, cara, comprar muitos imóveis, abrir um negócio, poder arriscar, né? Não adianta se você trabalhar os 40 anos ali, até os seus 40 anos e não ter nada, viver daquilo. Vai fazer o quê depois, né? E com o automobilismo, infelizmente, onde você ganha dinheiro de verdade é na Fórmula 1, sabe? E eu trilhei meu caminho para tentar chegar lá, não cheguei, por alguns motivos. E tô totalmente satisfeito com o que eu fiz. E aí, você tem a opção Fórmula 1, Fórmula E, que pra mim, sabe, não é um carro, sabe? É um show que fizeram, mas até os próprios pilotos que correm ali não sentem o prazer de guiar um carro mesmo. Ali você ganha um bom dinheiro, não é nem próximo da Fórmula 1, mas eu vejo essas duas como opções para você viver bem, o padrão de vida que eu quero pro meu futuro. A partir desse momento, no Brasil, eu nunca vi uma categoria que você consegue chegar num padrão de ganho para você aposentar e tá bem. Então eu decidi correr por hobby, né? Voltei a correr de kart, que eu acho maravilhoso, gasta pouco, e começar a trabalhar de verdade, porque o exemplo que eu tenho em casa os dois exemplos, né? O meu pai conseguiu criar o negócio dele porque ele corria de Fórmula 1. Ele não corria de Stock Car, ele não corria de Fórmula Indy, ele corria de Fórmula 1. E aí lá ele aposentou, ele tinha dinheiro e conseguiu comprar lá os sistemas, as antenas, né, da Autotrack e tudo, e começar o negócio dele. E hoje ele tem o padrão de vida dele bom por causa do negócio, não é por causa que ele era piloto. Sim. Entendeu? Não é o pessoal achar Nelson Piquet, piloto de Fórmula 1 e tal, mas não, é porque o negócio dele é um negócio muito, muito redondo, deu muita sorte, deu super certo também o
a tecnologia no país. Então eu peguei esse exemplo e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Sabe, eu sou novo, e meu pai começou com 40 anos, isso, sabe? Então eu tenho ainda tempo para desenvolver algo, e então isso que eu fui nesse caminho. Como é que era a Fórmula 1 antigamente e hoje em dia? Na época do teu pai, por exemplo, era, vamos dizer assim, era mais concorrido ou era menos concorrido? Tinha mais chance das pessoas conseguirem chegar? Por exemplo, no Brasil, a gente tinha o Ayrton Senna e seu pai, na época. Hoje em dia, a gente atualmente acho que não tem nenhum brasileiro, né? Nenhum. Então, assim, pensando nesse cenário, principalmente no Brasil, assim, né? A grande dificuldade hoje é que cada vez os pilotos estão entrando mais novos. Então você vê pilotos com 19, 20 anos já, né? Eu tenho até um menino na Haas, se chama Oliver Bearman, que tá com acho que 18 anos, já fez uma corrida. Então o que isso significa? A jornada de carro, que é o cara sair do kart e correr de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, ficou muito curta. Então ele com 15 anos ele pode correr de carro, antes não pode. Então ele tem 3, 4 anos ali de experiência de carro para ir para a Fórmula 1. Então você, quando sai do kart, você já tem que estar no melhor time de Fórmula 3 ou Fórmula 4, sabe? De cara. E como é que você faz isso? Você precisa correr de kart na Europa, que é o único lugar que eles vão ver. Sim. Agora, qual que é o custo de você correr de kart na Europa? Gira em torno no time de fábrica, fazendo todas as corridas, para você tentar chamar a atenção dos times, né, de Fórmula 3 e Fórmula 4 bons. É 350 mil euros por ano. É o custo. Por ano. Quantas corridas, por exemplo? Vai fazer umas 12, 14 corridas. É o ano inteiro, uma corrida por mês. Treinos pra caramba, enfim, você vai, é o pacote. É a vida ali, né? 2 milhões de reais. Cara, tipo, quem tem 2 milhões de reais? Tipo, o funil já baixa muito. Antigamente, quando meu pai corria, meu pai foi pra Europa pra correr de Fórmula ainda. Sim. Comprou o carro lá e fazia sozinho ele. Tinha um mecânico que viajava pras corridas, mas aí você vê a diferença? Então o funil diminuiu muito. Pro europeu ainda é muito fácil, porque ele tá morando lá. O filho dele não precisa ir pra Europa. Ele tá morando lá, sabe? O dinheiro lá vale mais. O menino corre de kart e aí tem a oportunidade. O Brasil não. O Brasil, o menino tem que morar lá com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Né? Todos que estão dando certo aí, o Bortoleto, acho que o Drogovic também, que conseguiram ter uma carreira boa de Fórmula, eles moravam na Europa desde novos, né? Então nunca andaram, tipo, com 12 anos já estavam correndo na Europa. Então fica difícil, né? Como é que ele vai mandar o filho dele pra lá? Com quem que vai morar com o filho dele? Né? O filho dele tá na escola aqui, com os amigos dele, vai parar isso tudo pra ele ir pra lá? Então, e aí cada vez fica menos gente com oportunidade de... Muito mais seletivo, né? Assim. A Fórmula 1 sempre foi e sempre vai ser. Vai ter os melhores que vão entrar porque eles são bons mesmos. E vai ter a galera que paga com patrocinadores. Sempre foi assim, né? Porque o meu pai era assim, hoje é assim. Nunca vai mudar e sempre vai ser desse jeito. Agora você tem que tentar ser um Verstappen, um Leclerc da vida para entrar lá realmente, já sendo pago e tal. E se você for bom, você vai mesmo. Entendeu? Não tem essa coisa. E se gasta muito por uma corrida? Corrida por um Verstappen qual modalidade? E a Fórmula 1. Digamos assim, uma corrida, Fórmula 1, em média se gasta quanto numa corrida? Um time. Por uma corrida, digamos. Você tem essa média mais ou menos? Tem. Então, antigamente não tinha limite. Sim. Então, a época que mais gastou foi na época acho que do Schumacher na Ferrari. Eles gastavam em torno de 500 milhões de euros por ano. Para fazer 2 carros. Um ano, em um ano. Agora, acho que nos últimos 4 anos, eles botaram um limite de orçamento por ano, que eu acho que é em torno de 120 milhões de euros para fazer os 2 carros. Porque tinha uns times que gastavam muito, tinha os times que não tinham orçamento, então eles estão tentando segurar isso. Mas é algo difícil ali de você controlar no fim das contas, né? Tipo... 700 milhões, 700 a 800 milhões de reais. Hoje controlado, né? Antigamente era sem limite. Porque evita justamente a concorrência demais. Mas assim. Mas você ter só traz a concorrência. O que o povo vai lembrar lembra na Fórmula 1 quando tinha um barulho bonito? Sim. O V10? Sim. Aquele motor durava 300 km. A vida útil dele. Que durava. 300 km. Com 300 km de uso, que era uma corrida. Então com 300 km você tinha que refazer ele todo. E o rebuild, né? Que era o custo... acho que era 300 mil euros um rebuild, né?
de peça, porque os pistões são em titânio, é o melhor do melhor. Uhum. Hoje já fizeram os motores são muito caros, só que aí você já usa 3 motores durante o ano inteiro, entendeu? Então o motor vai durar, sei lá, 5 mil quilômetros. Então eles vão tentando diminuir o custo nesse tipo de coisa, né? Antigamente era sem limite, né? O Schumacher classificava no sábado, pegava avião, ia pra Itália, fazia lá 20, 30 voltas no carro, de Fórmula 1 na pista da Ferrari, e voltava à noite, porque precisava testar um negócio que não conseguiu testar na pista. Hoje já não acontece mais isso, né? Se perdeu muito isso, Pedro? Você acha? Do piloto saber ouvir o carro, saber o que o carro precisa? Com certeza. Igual na época do seu pai. Com certeza. Eu já peguei a época que tudo tudo, você tem dados de tudo. Sim. Então você termina a sua sessão lá, você vai tem uma tela, aí aparece você e o seu companheiro de equipe. Aí aparece onde você freia, onde você acelera, onde ele freia, onde ele acelera, qual curva que ele é mais rápido. Tudo. Você foi 1 segundo mais lento que o cara. Você vê na hora. Não tem, mistério. Certo. Quando meu pai corria, era cada um por si. Então o cara não sabia que marcha que ele fazia tal curva. E eu acho que isso era um desafio enorme, né? Você descobrir, era muito na sensibilidade. E também junto com o engenheiro, né? Hoje tem 100 engenheiros olhando todos os dados 24 horas, ao vivo. Antigamente não tinha. Era o piloto que falava, o carro tá acontecendo isso. Você tem que ir nessa direção. E aí se o cara desse um direcionamento errado, não ia pra frente, né? Então, não adiantava você ser só rápido. Você tinha que ser um cara muito esperto de setup, de tudo. Hoje, você tem que ser rápido e, enfim, direcionamento acho que você nem precisa mais. Você só guia o carro o melhor possível e dá certo. Falando agora dos dias atuais, né? O Hamilton, ele ganhou durante muito tempo e agora ele tá ali tentando recuperar, vai pra Ferrari no ano que vem, né? Assim, a gente como espectador que não conhece nada, assim, você acha que é só o carro que deu problema ou realmente o Verstappen é bem acima e o carro dele é bem acima do Hamilton, por exemplo? Não, hoje na Fórmula 1, eu acho que sempre foi assim, é sempre um carro que domina ou vai ter 2 times ali brigando. Sim. Entendeu? O Hamilton de 2014 a 2020, cara, a Mercedes era um segundo e meio mais rápido do mundo. O adversário dele era o Rosberg e depois o Bottas, né? O Rosberg deu um pouco mais de trabalho, o Bottas não deu. Ele ganhou 6 títulos. E acontece, sabe? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Acredito que o Hamilton, um piloto, sabe, de extremo talento, e eu acho que o que mais prova isso não é os 6 títulos. É o primeiro ano dele de estreia contra o Alonso, né? Eles estavam no mesmo time, na McLaren, e ele andou de igual para igual. Então isso aí já provou que ele é um cara fenomenal. E no fim das contas, você vai só conseguir comparar Hamilton e Verstappen se tivesse o mesmo carro. Não tem como você comparar. São carros diferentes, fabricações diferentes. Então, infelizmente, as pessoas podem até sonhar, mas hoje você consegue comparar o Hamilton com o Russell, o Verstappen com o Pérez, o Verstappen com, enfim, que era o companheiro dele, de equipe antigo dele. Mas sim, o carro manda ali. Mas são sempre 2 pilotos num time. Então você tem que ser o melhor piloto daquele time, né? Altos e baixos. Altos e baixos, a carreira de automobilística ou qualquer outra carreira esportiva tem isto. E o que você acredita que a derrota pode transformar? Como pessoa, como piloto? Você vê a derrota como algo negativo? Ou, né, tem aquele que fala, não, a derrota faz parte. É difícil. É difícil, né? É difícil aceitar aí. Eu consegui... existem 2 tipos de derrota. Um pouco, aqui não é culpa sua e aqui é, né? Aqui não é culpa sua, é quando o carro quebra. Eu consegui realmente apagar isso, sabe? Não ter nenhum peso na consciência, porque cara, não foi culpa minha, sabe? Não foi culpa minha. E eu lembro, eu conversando com meu pai, ele tava numa coisa de Spa lá, a gente vê na TV, isso depois, né? O carro quebrou, ele liderando. E eu falei, pô, pai, você ficou triste? Ele falou, não, o que eu posso fazer? O carro quebrou, sabe? Não tem o que você fazer.
Agora, quando você erra, bate o carro, é triste. E tem aquele sentimento de, putz, se eu voltasse atrás no tempo e tal, mas não existe, passou, sabe? Passou. Tudo passa. Você tem que olhar pra frente. É complicado, mas eu fui aprendendo isso e acho que isso ajuda na sua vida também, né? Quando você faz uma má decisão, sabe? Bola pra frente. Não tem que ficar remoendo. Só vai se deteriorando por dentro e não resolve nada. Pedro, tem momentos numa corrida, eu sempre trago o lado da corrida, o lado automobilístico, porque você viveu isso intensamente, por quem você é, né? Tem momentos na corrida que você toma certas atitudes muito rápidas, ou seja, você tem que ser flexível e resiliente ao mesmo tempo, né? Você leva isso para o mundo dos negócios também? Ser flexível e resiliente? Com certeza. Na corrida você tem que pensar muito e as decisões têm que ser rápidas, né? Você não tem tempo para ficar prolongando a sua decisão. Então, e também no ambiente de extrema pressão, né? Com o capacete suando, sem conseguir enxergar direito, na chuva. E você tem que decidir, tem que conseguir pensar e decidir. Eu acho que no mundo dos negócios é a mesma coisa. Você tá, né, numa reunião importante, tá conversando com alguém que, né, você quer o apoio dela, você tem que ser rápido. Se você começar a gaguejar, engolir o caroço, né? O cara vai falar, não, desculpa, eu não vou fazer. Não passa uma certeza. Amanhã eu te falo, não, tem que na hora, tem que ser incisivo. E toda essa pressão que você tem, que eu tive na minha vida de corrida, isso ajuda muito. Hoje, quando eu vou, né, conversar com alguém, enfim, algo do tipo. Pedro, eu assisti, acho que umas 2 ou 3 temporadas daquela série Fórmula 1 da Netflix, né? E eu consegui ter outra dimensão do olhar, assim, da Fórmula 1, né? Antes eu olhava só domingão ali, ver a corrida e tal, e eu percebi que existem 2 corridas. Tem a corrida do piloto e tem a corrida das montadoras, né? E aí tem uma cena que quando tava o Barrichello era segundo do Schumacher, acho que foi no GP do Brasil, que ele domina a corrida inteira e deixa o Schumacher passar no final. Na Áustria, 2002, né? E ele deixa passar no final. Hoje, eu assistindo, eu entendi que ele estava jogando pelo time ali. Ele deixou o dele e deixou o Schumacher pelo time. Sim. Como é que é isso, assim? Pensando na flexibilidade, né? O cara ali, ia ganhar, dominou o tempo todo, ele solta o freio. Assim, o que seria faria no lugar dele, no caso, assim? Não dá pra saber. O Rubinho até fala que ele vai escrever um livro sobre o que foi falado no rádio, né? É difícil, né? O cara, o Rubens tem a história, sabe? Ele quando corria de kart, ele não tinha dinheiro pra correr e conseguiu fechar o contrato com um grande empresário pro cara bancar ele pra chegar lá. Então, ele e o pai dele sofreram muito, né? E tava ali, conseguiu, tá na Ferrari. E é difícil o cara bater no peito e falar, não vou deixar passar, sabe? Ele sendo o segundo piloto ali, o Schumacher mandando no time, poderia também acabar com a carreira dele, né? Então, só ele mesmo sabendo o que ele passou, o que ele ouvia. É muito fácil pro brasileiro falar, deixou o cara passar e tal, mas você não sabe o que rolava ali, né? Qual o papo que rolava ali por trás, né? Vai falar, Rubens, acho que vai ser o último ano e tal. Fala, mas talvez se você ajudar a gente aí e tal, quem sabe a gente prolonga o contrato, não dá pra saber. Então, infelizmente, né? Ele sofreu essa pressão. Eu era muito pequeno, eu já tinha 12 anos quando eu vi essa corrida. Vi assim, né? Eu lembro alguns familiares meus xingando, né, na TV e tal, e ficou marcado isso. Depois que eu vi a série, assim, eu consegui ter uma dimensão muito maior que realmente... E foi totalmente desnecessário. Se você vê o campeonato na época, o Schumacher tava, tipo, o dobro de pontos do segundo. Não é que tava brigando com alguém, tava muito na frente. É meio que uma loucura que eles tiveram na hora, com certeza se arrependem até hoje. E realmente, não. Você vê a McLaren hoje com o Norris e o Piastri, eles estão tentando evitar até agora de fazer isso, né? Então o Piastri tá na frente, eles não querem deixar o Norris ganhar, né? Tipo, são primeiro e segundo, mesmo o Norris tentando chegar no Verstappen, né? No campeonato. E qual é o papel do primeiro e do segundo piloto? É justamente isso. Você... Não, na verdade não. Na verdade, voltando, o primeiro piloto tem acesso às peças mais novas, né? Então, fez uma asa dianteira nova, só fez uma. É do primeiro piloto. Então,
E também, se chegar nesse ponto de... Geralmente isso é nos times mais altos, né? Chegar num ponto de disputar campeonato, enfim. E aí o cara tem que ter prioridade na hora do pit stop, na hora, enfim, de tudo, né? De tá na pista, não, deixa o cara passar. Geralmente isso tá no contrato já. Você já meio que aceita, assim. No começo do ano meio que tá igual. Agora, se começar a descolar, o segundo já meio que aceita de ter que ajudar ele. Já teve algum momento na sua vida, dentro das corridas, que você se perguntou o que eu tô fazendo aqui? Naquele momento de perigo, falar, meu amigo, o que eu tô fazendo aqui? Porque numa velocidade de um carro desse, de Fórmula 3 é o quê? Corre o quê? Vai uns 270. E Fórmula 2? 300, 300, né? Então, 10, 20. Então realmente não é rápido, é um carro rápido. É rápido. Mas ou você nunca passou por isso, assim? Essa adrenalina que despertava dentro de você? Na hora do que você tá correndo, você não pensa nisso. Não pensa? Não. Eu só odiava andar de pista de rua na chuva. Eu detestava, assim, não tinha prazer nenhum. Sei que o pessoal gosta do Senna, que andava na chuva, na pista de rua, mas, nossa, eu odiava, assim. Sempre gostei de andar no seco, né? Seco era mais a minha área, né? Ruim bater carro demais, nossa. Bater carro... Você já teve uma situação assim, né? E também... Tipo, o carro, você dá encostadinha, aí é o dia inteiro pra arrumar, sabe? Porque desalinha o negócio ali, aí fica pra arrumar, então acaba com o seu dia de treino. Então, e a chuva, isso acontece bastante, né? Porque a chuva, você escorrega, você sai na grama molhada, acabou. É muro, na hora. Quem é Pedro Piquet como ser humano? Eu sou um cara... Eu já era mais tímido. Sim. Eu me casei com uma pessoa bem aberta, falante, agregadora, então isso me ajudou um pouco. Sou muito humilde, trabalhador, sabe? Eu tento, mesmo meu pai tendo o negócio dele, sabe? Eu acredito que cada pessoa tem que, mesmo que seja algo pequeno, algo que ela mande, ela gerencie, ela tente crescer, então, e algo que eu tô trabalhando nessa direção também. Hoje você tá na Autotrack, né? À frente. Eu trabalhei 2 anos lá, ainda frequento lá, mas sou muito aberto a falar isso. A empresa é muito grande. Sim. E ia demorar muito tempo para eu estar no processo de decisão dia a dia. Porque lá tem diretores que estão lá há 20, 30 anos e eles são muito mais capacitados para decidir qualquer coisa do que eu, sabe? Tanto que o meu pai hoje lá, sendo, né, o presidente, já não é mais presidente, mas sempre quando ele era presidente, as pessoas iam decidindo, só a coisa no fim da linha ele decidia, entendeu? Então, eu não me via produzindo nada, sabe? Eu em 2 anos, eu aprendi o que é o Brasil na parte, né, contábil, na parte financeira, como funcionam os impostos, mas eu queria gerar coisas, né? Gerar riqueza. E aí eu fui pro ramo de imóveis, já tô um tempo mexendo com isso e eu queria algo que eu não ia perder. Talvez eu não ganhasse muito, mas eu não queria perder o que eu tinha conseguido juntar, né, na minha vida. Então, hoje Brasília tem essa vantagem, Brasília é tombado, né? Então você tem a Asa Sul, Asa Norte ali, dificilmente não vai ter construção nova, né? Os prédios que estão ali. E, no meu ver, a Asa Sul é o lugar mais bacana de se morar, área de prédio. Eu sei que o Noroeste tá crescendo, mas eu acho muito longe ainda. Então eu sempre olho a oportunidade de imóveis ali para comprar, arrumar, vender. E a porcentagem que você ganha nisso aí é bem alta, comparado com você ter o dinheiro no banco, né? Você consegue... Você pode botar na conta ali uns 3,5% ao mês, né? No banco, você é um bom rentabilidade. Não consegue isso. Mas eu sempre fui atrás de algo que eu não iria perder, né? Abrir uma loja, restaurante, aí você já tá botando a sua mão um pouco mais no fogo, né? Você falou que tá trabalhando esse lado, né? Dos negócios. O que você pôde abstrair na sua vida da pista, né, do automobilismo para sua vida, que você pudesse elencar aí 3 elementos, 3 virtudes, digamos assim, que você fala, caramba, isso aqui eu adquiri no automobilismo.
Acho que é o senso para ver as pessoas boas, pessoas que conseguem produzir, pessoas, sabe, que vão te ajudar. Né? No automobilismo você trabalha com diversas pessoas na sua carreira inteira e você começa, com mais tempo vai passando, você começa a perceber quem é bom no serviço e quem não é, né? Então isso é rápido, rápido você conseguir mudar, enfim, se tá dando errado no seu negócio, você mudar, né? Antes que o cara passe lá 6, 8 meses fazendo um serviço mal feito. Outra virtude... Cara, vou voltar naquele assunto do trabalhar em equipe, mas fazer as pessoas quererem que você ganhe também, né? E você consegue fazer isso se você se interessar pela vida delas. Né? Perguntada... Quem eu tava falando com... o Schumacher, vou falando dele de novo. Ele sabia todos os aniversários de todas as mulheres, de todos os engenheiros da Ferrari. Então, todo aniversário da mulher... porque uma coisa é o cara ganhar um presente, outra coisa é a mulher dele ganhar um presente, a gente fica muito mais feliz, né? Sim. Ele mandava uma champanhe, um mimo, alguma coisa, né? Então, o cara ficava apaixonado, né? Aí você vê, a Ferrari trabalhava pro Schumacher ganhar, não trabalhava pro Rubinho ganhar, trabalhava pro Schumacher, porque talvez ele tinha um extra, não era nem na pista, era no trato. Como tratar o time inteiro, né? Enfim. E uma terceira... No automobilismo você perde muito mais do que você ganha. E nos negócios, mesmo entrando num ramo que você perde pouco, sim, pode acontecer. Então eu estou muito bem preparado se der algo errado, né? Então eu já estou acostumado com batida, dar errado, enfim. É muito difícil ganhar uma corrida. São geralmente 20, 30 para ganhar uma corrida. Então a chance é pequena. Não é igual no futebol, que são 2 para ganhar um jogo, né? Então, verdade. Corrida, é verdade. Geralmente você perde mais do que ganha. Né? E Pedro, eu sou filho também, né? Assim como você é filho do seu pai. Eu sou filho do meu pai, né? Mas eu aprendi algumas coisas com meu pai. Eu segui a carreira dele como... Meu pai é músico, eu segui a carreira dele como músico. E dali eu aprendi um tanto de coisa, né? Dentro de casa, né? O que seu pai te ensinou, assim, dentro de casa, assim? Que você leva até hoje, assim? Que realmente, assim, você... Cara, isso aqui realmente foi meu velho que me trouxe, assim. Acredito mais na área... duas coisas muito distintas, né? Voltando isso pra minha infância. Jantar juntos. Sentar na mesa pra jantar. Porque eu tinha alguns amigos da escola e eu via na casa deles que eles não jantavam com os pais, né? O pai chegava mais tarde, o menino comia no quarto. E meu pai sempre foi fiel, 8 horas, todo mundo que estiver em casa tem que jantar na mesa com todo mundo sem o telefone. Porque se você não faz isso, a vida passa e você não conversa com seu pai e sua mãe. Porque você tá no dia a dia ali, vai pra escola, vai pra natação e tal, volta. E realmente isso é muito profundo você pensar, porque é o único momento que você tem pra conversar com sua família, trocar ideia, o que você fez no dia. Então, eu espero poder manter isso quando eu tiver a minha, né? E agora na parte empresarial, né? Depois que eu voltei pro Brasil, eu sempre fui um cara muito estudioso, sempre gostei de aprender mais sobre investimento, como funciona. Aí, hoje no YouTube, você tem milhões de canais sobre isso, né? Verdade. E aí eu comecei e tal, né? A fórmula mágica, você nunca mais precisa trabalhar na vida, junta lá o dinheiro procurar. Não, e tem, né? Tem, é o que mais tem. O que mais tem. Eu falei, pai, se tivesse tanto dinheiro, rende tanto por mês e tal. Aí ele falou, logo quem, né? Ô, Pedro, você tá no Brasil, o real, né? O real é uma das piores moedas que existem. O que gera ali 10% ao ano, o dinheiro desvaloriza muito mais. Então esquece, isso aí, não existe o cara viver de investimento. Só que o cara ganha na Mega Sena, sabe? Entendeu? Mas o cara juntar um dinheiro ali com 30 anos de idade e viver até os 80, esquece. É o que eles vendem na internet, né? Sim. Então essas são duas coisas. Ele falou, o que gera dinheiro é trabalho, negócio, é você empreender, investimento, fundo imobiliário, essa porra, sabe? Não esquece. É pra manter seu patrimônio, de não perder. Agora, se o cara é um gênio em ações, aí tudo bem. Aí o cara ganha 40% ao ano, aí é legal. Mas você tem que ser
O melhor naquilo o melhor, que você tem que ser estudado naquilo ali. Você não pode fazer um negócio de Acompanhar um fim de canal no semana, YouTube, vou comprar tal coisa. Então, Isso, esses jantares em família, muita coisa vocês fizeram, conviveram, aprenderam, né? sim. Vieram muitas coisas que vocês Sim. aprenderam. Eu morei com meu pai até os meus 17 anos, até morar fora do Brasil. Foi a vida inteira assim, né? Eu jantar às 8. Então, quantas conversas de histórias, de dias bons, dias ruins que tiveram. Mas eu acho interessante, que aí realmente você vive com a sua família, né? Você sabe o que um falou de manhã, o que aconteceu na escola. o que aconteceu na escola e tal. Mesmo que seja uma coisa besta. Sim, né? importante. Muito, muito importante, mas você tá ali, trocando ideias, né? Você já passeou e viveu pelo mundo, digamos assim. E o que você acha que o brasileiro tem que os estrangeiros não têm, digamos assim? Seja sincero. Ou não? Ou você acha que... De vida, eu acho que nada, cara. Nada. Eu acho que... Eu amo Brasília, mas eu acredito que Brasília é diferente de todas as outras cidades do Brasil, porque por causa de como as ruas são. Sim, E eu sou um cara que gosta de dirigir, né? sim. Dou muito valor a isso. Vou dirigir o carro na rua. E Brasília é maravilhoso para isso. São Paulo, Rio de Janeiro é um desastre. Não dá pra... Como é que você vai guiar um carro na rua lá? Como é que você... E eu sou um cara que gosta de carro. Pô, se eu morasse em São Paulo, não teria carro nenhum lá. Teria um carro, né, de 1 metro de altura para não cair na vala e acabou. Então eu tenho muito apego a Brasília, porque eu cresci aqui. Agora, é difícil, né? As coisas são muito caras no Brasil. Os carros são muito caros. Acho que você consegue um pouco os serviços mais fáceis, Sim. acesso a serviços um pouco mais baratos. Os Estados Unidos, tudo você vai fazer lá 150, 200 dólares a hora, né? Pra você conseguir algo. E o jeito do brasileiro? Você acha que... Não, isso é sim, sabe? Eu acho que você... Eu falo, europeu é meio bobão, né? Uhum. As piadas bobas, sabe? Tipo, meio sem graça. Uma galera lá. Realmente o brasileiro é pessoal bacana, agregador e tal. É o que salva, né? O resto, como eu falei, né? Muito difícil você ter as coisas aqui, né? As coisas chegam muito caras. Né? Muito caras. É isso. Uma coisa importante que a gente ressalta, que eu acho que eu vejo que o brasileiro tem muito, é a vontade de fazer, né? Vontade de emergir dos lugares mais difíceis que tem às vezes, né? Digamos assim. Porque as dificuldades, até pela nossa moeda aqui, uma moeda que é pouco valorizada ainda perante ao mundo. Então eu acho que o brasileiro, ele é um povo muito criativo, né? Criativo. E até a gente pode até ver de algumas coisas que foram até levando para o lado do automobilismo, alguns pilotos brasileiros conseguiram colocar, inclusive seu pai conseguiu colocar algumas coisas no automobilismo, no carro especificamente, por conta da criatividade dele, né? Eu penso muito nisso. O brasileiro, eu acho que nós somos diferentes de alguma forma. Eu penso que é diferente. Não digamos que nós somos piores ou melhores. Eu acho que nós somos diferentes. É que eu também, quando eu morando lá, eu vivi uma vida muito direcionada ao esporte. Certo. Então a vida que eu vivo aqui hoje de negócio e tal, não existia lá. Era academia, Sim. Corrida, volta, ter um contato com o time, mas então talvez eu falte nisso, né? Para poder aprofundar naquela outra pergunta, né? E falando de Fórmula 1, eu falei da série da Netflix, né? Qual foi o papel dessa série, assim, no sentido de renovar o público? Sim. Porque pelo que eu percebi, assim, que deu outra roupagem, né, para o esporte em si, né? Sim. Não, a Fórmula 1 era super fechada, na época que o Schumacher corria, 2004, aí 2008, 2007, 2008. Tanto que as pessoas do paddock não podiam filmar, não podiam postar na internet, já tinha YouTube começando, né? Então, era porque os direitos autorais eram da Fórmula 1, do que acontecia lá dentro. Aí quando veio a Liberty, que é a empresa americana comprou, eles queriam deixar mais aberto, expandir. E aí fizeram a série, foi sensacional, porque mostrou que também não é só os pilotos, né? Tem uns chefes de equipe que eles brigam, que tem confusão, todos os pilotos ficaram mais conhecidos. Então,
E principalmente pra galera mais nova, né? Que mesmo não tendo um brasileiro, você tem muitos fãs no Brasil, né? Justamente eu acho por causa disso, né? Deu uma humanizada ali nos pilotos e mostrou também o que eles passam. Uhum. E temos assim de número assim, o esporte a Fórmula 1, comparando com outros esportes, por exemplo, assim, o futebol, que é o esporte global também, basquete, né? Como você vê a Fórmula 1, o tênis também? Você acha que ele é muito mais elitizado ou não? É um esporte que pode ter oportunidades também? Você diz oportunidades para entrar como piloto? Pensando assim, vamos supor, uma pessoa que tá ouvindo a gente que tem, sei lá, 10 anos de idade, um moleque já corre no kart, a gente já falou, né, que tem que ir pra Europa e etc, tudo isso aí. Mas, tipo assim, pensando em realmente assim, cara, para chegar a ter uma carreira, né? Não, muito difícil, porque você pensa, o cara vai correr de Fórmula 4, né? É um orçamento ali de 1 milhão de euros, o cara vai gastar. Empresa do Brasil que vai pagar isso, para aparecer aonde? Onde é que vai aparecer, sabe? Então o pai tem que ter contato. Se o pai não tiver dinheiro, ele tem que ter contato de conseguir arrumar uma empresa aqui do amigo dele para juntar para o menino poder correr. Infelizmente é isso, cara. Tipo, você pode ser bom, mas é um mundo muito é um pouco triste, né? Traiçoeiro assim. Eu até comparo o que é mais difícil, o cara ser jogador profissional de futebol ou de carro, porque futebol, mesmo sendo mais fácil de fazer, todo mundo faz, né? Qualquer cidade aí tem 500 meninos jogando bola, né? Então, qual que é a... Você tem um elemento que é o carro, né? Que custa muito dinheiro também, né? Né? Todo tem a bola, qualquer bolinha de pé de meia, você vai, né? O time de como é que fala? Peneira? Não, uma escolinha, né? Escolinha. Acabou. A carro tem viagem, você tem que viajar. É outro mundo. Então, acho que o menino tem que ter... E hoje é muito legal no kart. Você tem dois direcionamentos. Você tem com 10 anos, né? Você pode ter direcionamento... que aí muda os tipos de kart. Para brincar, que é um kart muito mais barato, que você pode fazer até os seus 70 anos. É um kart um pouco mais lento. Ou você vai no caminho mais profissional, e aí você, enfim, até os 15, né? E aí tenta correr de carro. Então, isso no kartismo já tá muito definido, né? Aberto também. Hoje você tá correndo profissionalmente kart ou não? Profissionalmente, pra mim, que eu não ganho dinheiro com isso. Então, pra ser profissional, eu teria que ganhar. Mas eu corro que chama Shifter, né? Que é a melhor categoria que tem, que é os kart de marcha, motor 50 cavalos. É muito legal. É uma coisa que eu não pude fazer quando eu era mais novo, que era um kart muito difícil de andar. E aí eu fiz depois de mais velho. E só pra pessoal entender, né? Por que o Fórmula 1 é o melhor carro para guiar? Por que ele é o que dá mais prazer? É por causa da força G, né? Força G é o quão rápido você faz uma curva. E se você tem 1G, se você pesa 80 kg, você tem 160 kg de força. 2G, 3G, enfim. O Fórmula 1 chega a dar 5G. Nossa. Né? Então o seu corpo de 80 kg, ele pesa 400 kg, né? De pressão. E isso faz você se sentir vivo, né? Igual você guiar um caça, né? Voar um caça. Isso é uma característica do carro de Fórmula, né? Fórmula 3, Fórmula 2 fazem muita curva, é um carro leve. Você vai para Stock Car é um carro que vai dar ali 1.8 Gs, né? Máximo, né? Um carro não faz curva, não tem uma performance. Então, você guia o carro, ele não quer te quebrar no meio. Sim. E o kart, o legal é que todo mundo sabe, não sabe, o kart chega a dar 3G, 3,5G. Então você tem um pouco daquela sensação de força, né? Porque o pessoal pensa kart, acha que é o kartzinho de rental, né? Mas não, é um kart bacana mesmo, dá até pra botar aí o shifter kart, e aí dá pra ver os vídeos. E velocidade mais ou menos esse kart? Ele dá nas pistas do Brasil chega a dar 140, né? Mas é pequeno, mas você 140. Pegar numa reta, chega a 190, 180. Olha. Então, sabe, como eu falei, eu não sou mais profissional, eu vou guiar o que é acessível ainda, né? E que me dá mais prazer. Mas
Participa de competições. Participo. Poucas. Existe brasileiro? Existe... Tem 2 competições grandes por ano. Brasileiro, Copa Brasil. São 2 lugares. É uma semana só, né? É só uma semana. É uma etapa só. E aí tinha os regionais. Eu fazia mais, mas por conta do trabalho, comecei a diminuir. Porque também é foda, né? Você gasta um dinheiro assim, e aí depois, pô, vai mal, bate, você fica meio pé da vida. Cadê meu dinheiro? Fazer um negócio todo mês assim, pra mim não dá mais. Eu faço tipo assim, julho, a Campeonato Brasileiro, o julho vai ser minhas férias. Vou tirar pra ir lá, fazer, vou curtir. E acabou, não é mais... No começo, quando eu vim pro Brasil, eu quis matar essa saudade, então eu fiquei quase um profissional do kart, né? Viajando pra caramba, mas não ia conseguir manter isso a minha vida inteira. Você falando, achei interessante, porque eu vi uma pesquisa no tênis, não tem 30 tenistas no mundo atual que ganham dinheiro com o tênis. Só tem 30 que ganham, né? O restante, sei lá, né? No ATP tem mais de 1.000 atletas. Sim. Tirar dinheiro do bolso. 970. Né? Imagina o custo de viagem, de técnico, de nutricionista, tudo. Então, o cara tem que ganhar muito bem pra viver disso. Né? E a automobilismo é a mesma coisa. Como funciona a Stock Car? Só para o pessoal entender. Sim. Stock Car, o cara não é pago para correr. Em nenhum time. O time chega... Pedro, o orçamento para você correr aqui é 4 milhões. Se vira. Pra você ir atrás de empresa e tal. O que você conseguir a mais é o seu salário. Então, se o cara conseguir 4 milhões e 500... 500 mil é o salário. Se o cara conseguir 3 milhões e 500, como é que faz? Tem que pegar um empréstimo no banco, alguma coisa, porque o cara vai deixar de correr, né? Então, se for a vida dele. Então, é muito complicado no Brasil. Na Europa, você ainda tem os times de fábrica, Audi, BMW. Estou falando de GT, né? GT3, né? Que é os carros normais. Você ainda é contratado, mas ganha muito pouco. Tipo assim, muito pouco. Para alguém que mora lá, tudo bem, mas alguém que vai do Brasil morar lá, que tem custo de vida, que, enfim, não sobra nada. Achei legal você conceituar, igual o Vitor veio falando também, da parte, o que é um profissional no esporte, né? É aquele que te dá a rentabilidade, te dá o lucro, vamos dizer, né? Sua prioridade. Porque se a gente parar para pensar bem, nossa, são poucos profissionais que temos, poucos. Em todas as, digamos, modalidades esportivas, hoje ainda, principalmente o brasileiro, ele tira muito dinheiro do bolso para funcionar, né? Hoje tem o futebol que, o pessoal ganha dinheiro de verdade, mas eu fico pensando nesses esportes olímpicos, como é que eles fazem, cara, tipo, sabe, atletismo, assim, porque se você não chega na final da Olímpica, você só nem aparece, né? Então, e eu sei no esporte como é difícil, porque tá todo mundo lá competindo e o brasileiro tem essa mania de chegou na final, tudo bem. Chegou no pódio? Não chegou. Então chegou em sexto. É verdade. Mas a batalha que é pro cara chegar ali. É verdade isso. E aí é o pior, né? Porque atletismo só ganha dinheiro o cara que é o melhor, né? E o Usain Bolt, mais 2 ou 3 e acabou. Aí o resto... Exatamente. Não, e se você realmente amor ao esporte. Amor ao esporte. De verdade. É igual o pessoal que correu com o Usain Bolt, assim, o cara podia ser o segundo melhor da história, mas ele tava com um cara que era o melhor da história. E eu não tô falando aqui, gente, tipo assim, o pessoal pode achar, o Pedro, o dinheiro pro Pedro é pouco. O que eu falei, esporte, você tem que ganhar muito dinheiro, porque você para com 35 anos, 40 anos, você tem que ter dinheiro pra... Até os seus 80, você construir algo, comprar algo. Você mesmo veio falando, né, Pedro, que a construção do seu pai seu pai ganhou muito dinheiro também na área do automobilismo, como piloto da Fórmula 1. Mas o que ele construiu mesmo, o que ele tem hoje, veio depois dos 40 anos com a empresa, com o negócio dele. Isso é assim, realmente é assim. Tem tantos jogadores que param uns 35 anos. E aí, se não tiver nada investido, se não tiver nada... É difícil. Hoje, existem algumas leis de incentivo hoje, existem algumas leis de incentivos. Mas, cada vez mais, vamos dizer, as empresas privadas em apoiar um esportista, digamos assim, para que ele possa estar ali melhorando seu treinamento, para que se chegue ao pódio, né? Infelizmente é isso. A valorização que se tem é só quem chega ao pódio. E não aquele trabalho que é feito dentro da performance
até chegar ao pódio, né? Sim. Isso é muito pouco. O que eu vejo nos Estados Unidos, o europeu, ele trabalha mais isso, né? Uhum. O europeu ele investe mais quanto a isso. Uhum. Penso eu, né? Uhum. Tô errado? Com certeza. Não, os Estados Unidos, as escolas todas têm natação. Todas você pode fazer Tem um natação. apoio, né? Todos os esportes você pode fazer. É. No Brasil, o que tem de liga, de sub... Aula de educação física, né? que você pode fazer diretamente da escola, né? Não Tem. existe. Ou da faculdade. Não tem nada. Tem muito pouco. Não, aí outro- quando tem um campeonato na faculdade, você ganha crédito, né? A galera vai lá só pra não ter que ir pra aula. Pra jogar é não, isso, nos Estados ali. Unidos é praticamente um pré-profissional. O cara não pode ganhar dinheiro, né? Uhum. Mas ele faz ali college football lá. Parece na TV. Parece. É 2 mundos completamente... Completamente. Aqui no Brasil, o menino deixa de estudar pra virar jogador de futebol, né? Que é o padrão, realmente. Não culpo. Se ele é bom, ele tem que mesmo investir na carreira de esportista. Mas é o único esporte que funciona desse jeito. A gente teve agora a Olimpíada, né? Uhum. Aí o Brasil ganhou o primeiro ouro com aquela do judô, eu esqueci o nome dela agora. Bia. Bia, né? Bia. Cara, assim, até antes dela ganhar o ouro, ninguém conhecia ela. E ela já tinha sido campeã mundial. Já É. tinha chegado em alguns Já grandes prix. tinha uma grande história, assim, É. né? Eu falo isso porque, assim, eu mesmo até eu não lembro o nome Não, dela. tinha resultados bons já, Tinha mas... bons resultados. É o tal da performance, né? E assim, se ela tivesse ganhado uma prata ali, pô, você viu, o brasileiro não consegue ganhar nenhum ouro. É. Verdade. Né? As pessoas têm essa coisa assim, e a gente... Minha irmã foi maratonista aquática, ela chegou a ser top 10 no Brasil, Uhum. mas tinha a Ana Marcela e a Poliana na frente. Não tinha atenção nenhuma. Não, Não assim... quer nem saber. Impossível, era tipo... Ela poderia ser... Assim, ela teria que nadar, sei lá, mais quantos anos, esperar elas duas aposentarem pra ela começar a pensar. Falou, não, vou aposentar, porque só tinha 2 vagas, né, pra Sim. Olimpíada, que é o maior prêmio da maratona, né? Então, tipo... Em 4 anos, né? em 4 anos, assim, né? Cada ciclo e tal. E aí ela aposentou, aí algumas pessoas, pô, ela desistiu. É difícil. Vai lá, vai nadar. É. Vai lá Vai- fazer, vai viver vai disso, fazer né? o corre, né? Vai viver disso. É. Ô Pedro, você disse, e deu pra ver, mas você eu acho que já tá trabalhando bem isso, um tímido, né? Sua timidez, mas eu gostei de você fala bastante, eu achei muito legal. Eu tinha conversado antes com o Henrique a respeito, né? Como que é o Pedro? Não, o Pedro é um pouco tímido, mas realmente você tá melhorando. E agora você, como te acompanha nas redes sociais e como garoto propaganda de algumas marcas, isso tá sendo interessante pra você? Legal? É um business, né? Eu acho que você tem que olhar todas as suas oportunidades. Eu tinha um Instagram com muito seguidor, eu tenho um amigo que é, né, o dono da agência, me chamou pra fazer e a gente começou e tá dando uns resultados legais. E aí eu falo de coisas né, geralmente virados não só de corrida, mas coisas que homens gostam, né? Que eu Sim. gosto também. Uhum. Vinho, relógio e tal, essas coisas. E tem sido bem bacana. E é legal você falar o que você gosta, né? Sim. Não algo que é algo montado. Uhum. E o que é família pra você, Pedro? A família vai mudando. Acho que depois que você casa, sua família vira a sua esposa e seus cachorros ou seus filhos, né? Quando você é adolescente, você mora com seus pais, aquela é a sua família. Então, Sim. isso é sempre bom você separar, né? Separar isso aí, tipo assim, casei, Novas construções. a vida muda, né? Então, Não, você não deixa de gostar do que não, você... mas acho que você tem que assumir aquilo ali, Sim. o seu momento. E no fim das contas, a família é quem te vai te ajudar nos momentos difíceis, né? Sim. Quando tá bom, tá todo mundo ali. Quando tá ruim, você pode contar com poucas pessoas, mas a família sempre vai estar lá. Eu concordo. Como diz um amigo meu, a gente falando de corrida de pista, no asfalto quente, que a gente mostra quem é quem, né? E quando a pessoa casa, né, a gente tem a família, que a gente nasceu e tal, cresceu, e quando casa com a pessoa também tem a família dela de origem. Mas né? aí vira os parentes. Os pais, né? Mas assim, ela tem uma criação, É, eu tenho outra, aí você até ajustar e criar o jeito, né? sim. Porque cada família tem seu jeito, né? Então, eu acho que isso aí que você falou é muito legal, assim, Sim. que é outra percepção, é uma nova construção. Por isso que é muito né? bom, eu sei que tem muitos pais, geralmente de mulheres, que não, só vai morar junto quando casar. Uhum. Eu morei junto com a minha esposa 3 anos, e aí casamos.
E foi a melhor coisa, porque a gente se conheceu, viu se ia dar certo e casamos. Quantas vezes que o casal namora 5, 6 anos, casa, em 6 meses separa? Verdade. Sabe? Eu sei que é difícil pro pai abrir mão da filha para morar junto com o namorado, mas isso adianta muito o processo de vida, né? Acho que são tempos novos, né? Acho que Comer 1 quilo de sal, né? Você já vai comendo 1 quilo de sal ali, já vai entendendo, né? Eu acho que é isso aí. E você falou uma coisa interessante, né? A gente devagarinho, você vai... Na verdade, a gente vai crescendo como ser humano. Né? Você já vivia naquela família como filho, aí agora você vai criando uma nova família, você como pai, digamos. Onde você é o pai ali da situação. Respeitando o lugar da mãe, respeitando o lugar do pai. É importante você saber mudar isso. Eu casei relativamente cedo. Sim. Então é importante eu, ou quem casa cedo, ter essa mudança rápido, né? Diante de tudo que a gente vê por esse mundo, Pedro Piquet, o que é o ser humano para você? Profundas perguntas, né? Essa é mais profunda, saída. Que às vezes a gente nem pergunta às vezes, né? A gente é sujeito a passar pela nossa existência sem perguntar o que é ser humano, o que é ser eu, né? As vidas é um repleto aprendizado, né? Eu acho que o ser humano é um ser que está sempre atrás de coisas para tampar buracos, né? Não tampar buracos, mas para completar ele, né? E eu comecei a frequentar... Sempre fui católico, mas nunca fui pra igreja. E eu comecei pra igreja evangélica, né? Que é a igreja da Parede Preta, né? Que é a nova igreja. E eu me encontrei ali, eu achei sensacional, sabe? E as duas seguem a Bíblia, mas no mundo de hoje, no mundo da tecnologia, de você ter tudo Netflix na sua frente, né, on demand, ficou mais atraente esse tipo de pregação. Sim. Você entende? Eu acho que é muito difícil desculpa o papo religioso aqui, mas uma criança se apegar na missa, e é muito mais fácil se apegar no culto, sabe? Porque o pastor, ele faz um pouquinho de piada, é um pouco mais animado, tem música. Então, enfim, me encontrei ali. Sim. E esse é o maior buraco, esse fecha praticamente todos os buracos, né? Sim. Acho que Deus, na sua vida, você se obriga a ser uma pessoa melhor. Você se obriga a não passar a perna no outro. Porque, eu não sei a religião de vocês, mas acredito que alguém que talvez não acredite em nada, que a gente é só carne e osso, você fazer algo de errado, qual é o problema? Né? E ninguém descobrir. Não tem problema nenhum. Mas acho que você tendo Deus no coração, você, independente da religião, sabe? Pode ser qualquer religião, não só a cristã, mas todas as outras, você não vai pro caminho errado. Você se segura. Então, como eu falei, no meu Instagram, eu falo um pouco de vinho, relógio, carro, coisas materiais. Uhum. E para muita gente, essas coisas, elas tampam os buracos, né? Eu acha que tampa, né? Os buracos. Mas no fim das contas, não tampa de jeito nenhum, né? Porque isso não traz a felicidade real, né? O que traz é Deus, você tá bem com sua família, você tratar bem os outros. E essas pequenas coisas posso falar que são pequenas diversões que a pessoa vai ter, pequenos prazeres. As pessoas costumam falar, carro na rua não dá prazer, né? Carro depois você compra, depois de um mês só despesa. Eu não acredito. Eu tenho um carro, eu adoro meu carro, eu tenho meu carro há 4 anos, eu amo ele, vou usar ele até acabar. Entendeu? Mas é uma coisa que eu gosto. Quando você compra algo que é pra mostrar pros outros, né? O cara nunca gostou de carro. O empresário, vou comprar uma Ferrari pra entrar no meio, pra ficar bonito. Aí realmente, passou um mês, é bonito o carro e tal, mas depois de um mês não serve mais pra nada. Então essas coisas materiais
trazem felicidade, mas se você gostar daquilo de verdade, se você realmente gostar daquilo, eu acho que traz um pouquinho de felicidade sim. Tampa um pequeno buraquinho, mas o buraco grande só tem um jeito. Você falou uma coisa, tem uma vez que eu falei com uma pessoa, né, eu vi uma pessoa postando a marca do carro dela, o modelo e tal, eu falei, cara, um dia eu gosto também de carro pra caramba, assim. Eu sou daquela geração que, cara, fiquei esperando ter 18 anos pra tirar a carteira pra poder dirigir. Mas o Vitor é um pouco vintage. É? Qual carro que você tem, Vitor? Um dos carros, qual é? É um Fusquinha. Um Fusquinha. Legal, é mesmo? Azul. Azul, Mas enfim, aí eu tenho esse... Eu quero ter muitos carros também. Sim. Mas assim, eu não quero postar, olha esse carro, sabe? Eu acho que eu quero ter pra mim mesmo. Não quero nem saber se as pessoas têm... Não quero que as aí pessoas você tá sabendo. tendo por causa... Porque você eu quero ter pra mim, não pra mostrar pros outros, né? Eu acho que isso tem toda a diferença, né? E você falou da religião, acho que você definiu bem o que é religião, assim, né? É uma escolha de vida, né? A pessoa escolhe viver aqueles princípios, aqueles valores, né? Sim. E daí a gente tira um pouco de nós e preenche mais de nós também, né? Porque muitas vezes a gente chega num lugar, não, mas eu não concordo disso com aquilo. Mas quando a gente vai estudar, a gente começa a perceber que, realmente, isso aqui, eu melhorando esse meu jeito aqui, eu vou chegar onde eu quero e tal. Isso eu acho que é um da grandes diferenciais da pessoa ter religião ou não ter religião. Porque quando você não tem religião, você tá liberto para fazer o que você quiser. Você não vai ter... Não vai ser julgado em momento nenhum, em qualquer período da sua vida ou depois. Né? Que não tem nada certo, nada errado. Na verdade, eu penso assim, não é nem religião em si, é o acreditar, né? Acreditar num ser superior, numa força superior, em Deus. É, né? Algo que vai te julgar ou te controlar de algum modo. Isso, de alguma forma de saber que alguém é superior a você. Superior a você as suas ações vão ser, né? Mas quando a pessoa tem uma religião, tem aqueles os princípios, tem aquelas coisas que enquadram a pessoa. Você tem que fazer isso e aquilo. Sim. Quando a pessoa não tem, ela não tem esse enquadramento. Assim, né? Não estou dizendo que tudo que a religião diz que está certo, né? Mas assim, é uma escolha que a pessoa faz, né? E eu acho muito legal e é isso, né? Eu fico de cara com a galera... Chega de 18 anos, não tira carteira de motorista, né? Não tem nenhuma vontade. É uma geração que... O novo hoje em dia, tem vontade, não tem, né? É uma geração bem diferente, né? Tá perdendo a vontade mesmo. Né? Também, Uber é muito fácil. Muito fácil. Antigamente, na nossa época, imagina. Nossa, um chevetinho. Não, era assim, tinha que pegar um táxi ou um baú, né? Enfim, era outra história, né? Era outro rolê. Pedro Piquet, uma satisfação tê-lo aqui nesse episódio super especial pra gente, bate-papo muito sincero da sua parte, achei muito bom. Legal. Foi muito legal. E achei o seu jeito muito sincero de falar, de se expressar. Não foi fake, foi real aqui sua manifestação aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio aqui no Lamparina Cash. Agradeço demais aí. Valeu, obrigado, pessoal. E a gente sempre deixa aberto também, quando você quiser voltar outras vezes, pra gente poder ter outras conversas, quiser trazer outros assuntos também. O convite está aqui feito. Se quiser colocar suas contribuições finais e também dar algum recado e falar para as pessoas onde te encontrar nas redes sociais. Não, eu queria agradecer aí e também a ideia do podcast, muito bacana você pegar o interior da pessoa, né? E atrás não das coisas externas, né? Mas realmente o humano, né? A parte humana de cada um. Bacana. Legal. Lembrando sempre da Traços, que é essa revista que, através da inclusão social, pela cultura, chega aí e tem transformado vidas aí. E a 61 Imóveis também está com a gente. Mais um episódio super especial. E você que ainda não segue o Lamparina, estamos aí também no Spotify. No Spotify você pode conferir o episódio completo, não é, Vitor? Exatamente. No Spotify e no YouTube, então já se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo pelo Spotify, no YouTube também tem, no Instagram também, então... Acompanhe a gente que a gente está aqui semanalmente. Lamparina Cash, conectando pessoas da capital do país para o Brasil. Valeu.